Mas maravilha, então. Então, boa noite para vocês, a todas no caso, né? A gente está bem acompanhado aqui, com excelentes alunas. Enfim, na aula de ontem, eu repassei para vocês ali algumas informações que eu julgo ser importantes, né, para a nossa matéria, para o desenvolvimento desse semestre. E aí também eu trouxe, pelo menos tentei, né, fazer uma construção conceitual do que seria esse negócio chamado direito das sucessões, né? Olá, Érica, boa noite. Então, assim, Oi, boa noite. boa noite. Então, assim, ontem foi uma tentativa de uma construção conceitual do que seria esse direito das sucessões, esse famoso direito das sucessões, né? E a gente fez ali uma constatação final de que esse direito das sucessões ele poderia ser bem compreendido de uma forma muito simples e muito rasa, como uma transferência parcial ou total da herança por morte de alguém, ali a um ou mais herdeiros, a depender, claro, do caso, né? Então, a gente verificou também que essa questão da transmissão da herança, enfim, é uma coisa que está prevista ali no nosso rol dos nossos direitos fundamentais, no nosso artigo 5º da Constituição Federal, dentro, claro, do nosso direito de propriedade, que é assegurado no inciso 22, e também do nosso direito sucessório do inciso 30. A Laís também chegou por aí, o Antônio, boa noite. Então, a gente fez esse apanhado ontem nessa tentativa de construção conceitual do que seria esse importante instituto do nosso ordenamento jurídico e no nosso último livro do Direito Civil. E hoje, de forma específica, eu quero tratar com vocês um tema que eu já falei com vocês também no semestre passado, que é de suma importância, tem até um grau até de maior importância quando comparado com o direito das famílias, que são, na verdade, os graus de parentesco, né? O parentesco propriamente dito. A gente vai verificar, por exemplo, que os mais próximos excluem os mais remotos, os colaterais eles são chamados só quando os parentes em linha reta não estão possíveis, né? Não estão presentes. Então, a gente vai fazer essa constatação, e aí também eu vou querer montar aqui um quadro, vou fazer um teste aqui, num quadro de sala dentro desse ambiente virtual. Então, boa noite também, o Alisson acabou de chegar. Mas, quando a gente fala de parentesco, né, a primeira coisa que a gente tem que ter, e dentro dessa característica do nosso direito das sucessões, é que quando alguma pessoa morre, independentemente de quem seja essa pessoa, seus bens, que a gente pode chamar de bens, né, mas o termo mais adequado é herança, essa herança, esses bens, eles transmitem-se aos seus parentes, né? E essa é uma regra do direito sucessório que eu tenho certeza que vocês também já conhecem, né? Então, quando uma pessoa morre, existe a transmissão desses bens, que a gente chama herança, né, para os seus parentes. Claro que o direito sucessório não se limita a isso, mas ele é basicamente isso. Então, de uma forma muito clara, esse parente, né, essa pessoa, essas pessoas possuem um peso muito importante aqui para o nosso direito das sucessões. E é muito interessante porque dentro da nossa própria legislação, enfim, a gente vai verificar que a lei vai eleger ali os herdeiros que serão chamados em ordem do que a gente chama de uma ordem decrescente de afetividade, de graus de parentescos, de afinidade e de proximidade. E isso é muito interessante, por quê? Porque a escolha desses parentes que são chamados para fazer essa sucessão vai pressupor que o desejo dessa pessoa que faleceu é de contemplar o que a gente poderia dizer, entre aspas, as pessoas mais chegadas, né, os mais chegados. Então, a lei pressupõe isso e por isso que essa transmissão é feita segundo os laços familiares. Então, geralmente, aqui uma questão assim de uma ordem natural, que as pessoas mais próximas, os mais chegados, possuem um grau de parentesco, e esse grau de parentesco a gente vai constatar aqui que é o grau de parentesco por linha reta. Para a legislação, ele possui aqui uma prioridade dessa ordem de vocação hereditária que a gente vai estudar com muito mais calma aqui. A intenção é trabalhar nesta aula e na próxima aula também da semana que vem, dentro de desenhos também, para ficar uma coisa muito clara para vocês, beleza?
Então, como eu antecipei, a nossa legislação ela acaba chamando aqui esses parentes que ela entende que estão mais próximos aqui dessa questão da afinidade, dessa questão do grau de parentesco. Então, por isso, a gente não pode falar de sucessão, a gente não pode discutir sucessão de forma alguma se a gente não saber quem que são os herdeiros daquela pessoa, né? Quem é herdeiro de quem? E é por isso que é indispensável a gente identificar aqui os vínculos parentais desse grupo de pessoas, né? Que se submetem a inúmeras, a várias, agora a gente tem uma classificação cada vez mais abrangente dessas modalidades do parentesco, né? A gente vai verificar que, por exemplo, há pouco tempo a gente não tinha um peso tão grande para a socioafetividade, e hoje a socioafetividade ela bate muito de frente até mesmo com a filiação natural, biológica, enfim. Então, a gente verifica que o nosso direito, acompanhando essas mudanças paradigmáticas dentro da sociedade, ele também aparece para dar uma resposta, e, por exemplo, a questão da multiparentalidade, a gente vai tratar aqui, mas como que fica a questão da multiparentalidade, né? Ou seja, aquele indivíduo que tem mais de uma mãe ou mais de um pai, será que ele vai herdar das duas mães, dos dois pais? Como que funciona isso? Então, o nosso direito, por mais que o Instituto da Sucessão seja um instituto extremamente clássico, o nosso direito ele sempre é provocado, seja em demandas judiciais, seja por reivindicações sociais que geram a legislação, mas a gente sempre vê o nosso direito, por mais clássico que seja, exigindo e sendo exigido para que mudanças ocorram, né? E como eu falei para vocês, as relações de parentescos, elas, e eu falei para vocês no semestre passado, elas se esgotam no que a gente pode falar de rol legal, né? Mas, socialmente, esse conceito de parentesco ele é extremamente distendido, né? Envolvendo uma parte familiar muito mais comum, ou seja, a gente fala de primos de segundo grau, primos de, enfim, aquela primaiada toda. Eu, por exemplo, por parte de pai, eu tenho 7 tios, então você imagina que tem primos meus que já têm filhos, enfim, e aí vai expandindo essa árvore genealógica, e aí a gente vai ampliando socialmente esse conceito, mas para a nossa legislação a gente tem uma limitação, e essa limitação se esgota, né, dentro desse rol legal. E o fato da lei aqui estabelecer limites a esses parentescos não quer dizer que os demais deixam de ser parentes. Tá? Não quer dizer isso. Eles continuam sendo parentes. Mas a gente tem aquela frase, né? O direito não socorre eles. Então, assim, o nosso direito, ele não assegura, a nossa legislação não assegura direitos e nem impõe obrigações. A gente verificou ontem que também as obrigações, elas se transmitem, né? Não é só os bônus, a gente tem o ônus, obviamente, respeitando aquele patrimônio deixado pelo decujus. Você, novamente, sempre é bom frisar isso, você nunca vai tirar o dinheiro do seu bolso para pagar aí um patrimônio de uma eventual herança que você vai estar recebendo, né? Então, dentro disso, a nossa espécie de parentesco e a maior... Deixa eu só bloquear meu celular aqui, porque meu celular começou a captar meu som. Daqui a pouco começa a aparecer propaganda de parente para mim. Não. Mas, enfim. E a nossa espécie de parentesco e o nosso maior ou menor proximidade com esses parentes dispõe, sim, de reflexos jurídicos muito diversos. E a depender do nosso grau aqui de intensidade dessa proximidade de eventual parente, a gente vai verificar que isso se torna gritante aqui para o nosso direito da sucessão, o peso disso, né? O nosso parentesco, como a gente viu também no semestre passado, ele pode ser natural, ele pode ser biológico, ele pode ser consanguíneo, ele pode ser civil, social, por afinidade ou de outra origem. Por quê? Porque não há algo fechado. Também ele pode ser de linha reta ou de linha colateral, maternal ou parental, e pode decorrer também da conjugalidade, do companheirismo ou da filiação. E claro que todas essas distinções ela tem um motivo no direito das famílias, e esse motivo no direito das famílias, ele é ampliado aqui no nosso campo sucessório, ou seja, essas distinções, esses reflexos, né, que a gente tem nessa classificação
desse emaranhado de agentes, acaba produzindo um efeito que acaba gigantando a diferenciação aqui para o nosso direito das sucessões, e a gente vai verificar no decorrer da nossa disciplina. Então, todos os nossos parentes, eles desfrutam da condição de herdeiro, tá? Todos os nossos parentes desfrutam de condição de herdeiro. Isso, claro, os nossos parentes ali dentro do nosso rol legal. Mas nem todos esses parentes serão ou são contemplados com a nossa herança. Então, a gente poderia até mesmo utilizar aqui uma expressão até mesmo bíblica, né, que muitos são os chamados e poucos são os escolhidos, né? E aqui também representa mais ou menos isso. A gente tem ali os muitos chamados, que são aquele emaranhado de parentes, mas poucos são chamados aqui para fazer essa transmissão desses bens deixados por eventual decujus, beleza? Tá tranquilo até aqui? Então, o que eu estou querendo dizer? Dentro os poucos são chamados. Que os mais próximos preferem aos mais remotos. Isso é uma coisa que vocês, se puderem já deixar anotado aí, isso é uma coisa que vocês devem, assim, é uma regra, é uma tábula, né? Os mais próximos preferem aos mais remotos. E a nossa ordem de vocação hereditária prioriza os parentes em linha reta, tá? Então, a nossa ordem de vocação hereditária prioriza os parentes em linha reta. Os descendentes, também aqui uma regra que vocês, obviamente, devem marcar na cabeça de vocês, que os descendentes também afastam os ascendentes, tá? Depois a gente vai entender um pouquinho melhor isso, mas se uma pessoa, por exemplo, meu pai, venha a falecer, eu estou na frente dos meus avós, tá? Então, eu, descendente do meu pai, eu estou afastando os ascendentes do meu pai, beleza? E outra coisa que os ascendentes, eles afastam os descendentes, eles afastam os ascendentes que antecedem o cônjuge e o companheiro. A gente vai entender isso quando eu começar a trabalhar melhores exemplos aqui, práticos, com vocês. Os parentes colaterais, como eu falei para vocês, eles possuem sim, eles podem ser chamados sim, mas eles aparecem em último lugar. Por quê? Porque quando a gente estudou essa questão dessa árvore, né, dessas relações de parentesco, nós constatamos que os parentes colaterais, eles nunca são parentes de primeiro grau. Nunca são parentes de primeiro grau. O tio não é parente de primeiro grau. Enfim, o seu primo, um sobrinho, ele não é parente ali de primeiro grau. O parente de primeiro grau, ele vai concorrer aqui na linha reta. Somente assim. Então, esses colaterais de segundo grau, eles podem, melhor dizendo, esses colaterais, eles podem ser chamados quando ali a gente não convoca os primeiros, mas os primeiros ali, por algum motivo, eles estão impossibilitados. Aí a gente vai convocar esses parentes de segundo grau. E os de segundo grau, eles também vão preferir em relação aos parentes de terceiro grau, tá? E finalmente também os de quarto grau, ou seja, os nossos primos, né? Então, a gente tem aqui essa questão. Primeira linha reta, primeiro grau. Primeiro grau, daí depois a gente vai verificar dentro da nossa linha reta as possibilidades, que a gente vai ter a linha reta descendente, a linha reta ascendente. Se não for possível, a gente vai chamar os colaterais de segundo grau. Se os colaterais de segundo grau também não estiverem disponíveis ali no momento, os colaterais de terceiro grau e os colaterais de quarto grau. E se não tiver colaterais de quarto grau? Calma, que a gente vai entender isso daí também. Não vou antecipar as coisas. Calma também que eu vou depois montar aqui um esquema para vocês e vou explicar bem como que as coisas funcionam, tá? E também vale destacar que as nossas, como eu falei também inúmeras vezes para vocês na nossa disciplina de Direito das Famílias, as relações homoafetivas, elas são sim, elas foram e são até hoje esquecidas pela nossa legislação, né? Então, vagarosamente, essas relações homoafetivas, elas foram reconhecidas pela jurisprudência como entidade familiar e sendo reconhecidas pela jurisprudência como entidade familiar, e a gente vai verificar, por exemplo, a questão da união estável com peso muito grande agora, a partir de 2017, para efeitos sucessórios, a gente vai entender que como
as relações homoafetivas são também entidades familiares, por óbvio que aqui também a gente vai respeitar os direitos sucessórios para esse tipo de núcleo, tranquilo? E partindo, portanto, feita essa primeira introdução sobre o nosso tema, né? A gente poderia avançar e trabalhar um pouco, relembrar, na verdade, né, as questões das classificações desses parentes, né? Dessas relações de parentesco. Por quê? Porque, primeiro, que essas relações de parentesco, como eu falei para vocês, é algo que vem se ampliando, né, ao longo dos anos. E isso, muito em decorrência do nosso próprio conceito de família, né, que a gente até muda o paradigma de família para famílias, né, dentro dessa ampliação do nosso conceito do direito de família, e também da evolução da medicina genética, que possui também aqui, que essa evolução da medicina genética, ela gera, assim, muitos efeitos aqui também para os nossos direitos das famílias e para o nosso direito das sucessões. E sob essa perspectiva, vamos ver se eu consigo trabalhar aqui, e se eu não conseguir, eu já vou pedir desculpa para vocês, uma possibilidade de eu transmitir pelo menos um quadrinho aqui para vocês conseguirem trabalhar anotações aí no caderno de vocês, beleza? Só não sei se alguém entrar no chat, eu já fico um pouco perdido, tá? Vocês estão vendo aí um quadro branco, né? Confere. Eu estou vendo. Deixa eu só limpar aqui. Então, a gente tem a nossa classificação, né? A gente pode colocar aqui, classificação das relações de parentesco. E dentro dessa classificação das nossas relações de parentesco, o primeiro que aparece para nós, que é o mais tradicional, é o nosso parentesco consanguíneo ou natural. Qual que é a origem desse tipo de relação de parentescos, né? Do consanguíneo ou do natural? Ele possui, essa relação, melhor dizendo, ela possui uma relação muito na origem do que a gente chama de origem biológica. Então, a gente poderia que tem origem, na verdade, biológica, tá? Então, essa é a nossa primeira classificação das relações de parentesco. A nossa segunda classificação é, por exemplo, a civil, que pode decorrer, por exemplo, da adoção, né? Como a gente verificou também no semestre passado. Então, a gente tem o consanguíneo, ou natural, o nosso civil e o nosso socioafetivo. E o nosso socioafetivo, ele vem ganhando, né, um grau de consideração muito grande, ao ponto de ainda no STJ ter a prevalência do biológico perante o socioafetivo, mas a gente possui um reconhecimento aqui para efeitos sucessórios gigantescos, e nós vamos verificar isso também. Então, o nosso socioafetivo, ele vai nada mais, nada menos do que quando se constituir ali a partir do que a gente pode denominar da posse de estado de filho. Então, posse de estado de filho, aquele vínculo socioafetivo, aquele vínculo gerado ali entre uma pessoa, por exemplo, um padrasto, alguma coisa nesse sentido, uma madrasta, com esse seu filho. A partir do momento que você exerce essa posse de estado de filho, por óbvio, a gente tem ali uma relação de parentesco configurada, beleza? Então, consanguíneo natural, civil, socioafetivo, e além disso também nós temos o social. O que seria esse social? Esse social, ele também é um conceito novo, porque ele é ampliado com o avanço da nossa medicina genética. O nosso social, ele é gerado do resultado do uso de técnicas de reprodução assistida pelo uso do material genético de outra pessoa. Então, vai resultar do uso de técnicas, né, de reprodução assistida pelo uso de material genético de outra pessoa. Aí vai me perguntar in vitro, in útero, enfim, a gente vai destacar também isso um pouco mais para frente, tá? Então, não tem problema quanto a isso por enquanto. Então, consanguíneo natural, civil, socioafetivo, social e, por último, por enquanto, né, porque ainda nós não ampliamos os nossos conceitos, mas por afinidade também, né? Então,
a nossa última classificação das relações de parentesco seria por afinidade, que vai surgir da nossa relação ali, do casamento, da união estável, e vai unir, na verdade, parentes de um com os outros parentes do outro cônjuge ou companheiro, né? Então, quando você casa, quando você vai lá e constitui uma união estável, antigamente falava contrair, né, união estável, mas quando você constitui essa união estável, esse vínculo, essa classificação, essa relação de parentesco por afinidade surge, tá? Então, a gente pode colocar aqui que essa relação ela surge no casamento e na união estável, e nada mais, nada menos do que ela une ali os parentes de um dos cônjuges, né, o companheiro com os do outro, né? Então, aqui a gente tem essa classificação, e essa aqui é a nossa classificação. Eu adoto a classificação da Maria Berenice Dias. Se vocês utilizarem a classificação da Maria Helena Diniz, por óbvio que vai ser uma classificação muito mais tradicional, mas vocês sabem bem que eu prefiro adotar a nossa Maria Berenice Dias. E agora tem uma galera pedindo para entrar na sala, eu preciso pedir desculpa depois, porque não aparece aqui para mim quando eu estou fazendo essa apresentação. Tranquilo, então, até aqui? Deu para acompanhar bem aí no quadro? Não sei se ficou legal, a gente pode tentar adotar um pouquinho mais, porque slide eu sou uma negação, então eu prefiro fazer assim, mesmo que fique feio, mas pelo menos eu acho que fica melhor assim, tá? Então, tranquilo. Quando as pessoas elas possuem ali entre si um vínculo biológico, a gente chama, né, essas pessoas de parentes consanguíneos, né? Por isso que quando a gente põe ali o vínculo biológico, o natural, essas questões são esses parentes consanguíneos. E o parentesco consanguíneo, ele sempre tem origem em um ascendente. Ou seja, essa pessoa que vai dar origem a outra pessoa. Ou seja, meu pai, minha mãe, ambos são os meus ascendentes, né? Então, esse ascendente é essa pessoa que dá origem a outra pessoa. E pela filiação, nós iremos originar o que a gente denomina descendentes, né? Ou seja, os nossos filhos, bisnetos, netos, enfim. Então, a gente tem os ascendentes e os descendentes. Também são parentes essas pessoas que têm um ascendente comum, ou seja, o que seria um ascendente comum? Por exemplo, irmãos, você possui um ascendente comum com o seu irmão. Tios, mesma coisa. Sobrinhos, mesma coisa. Primos, mesma coisa. Sobrinhos, netos, tios, avós, enfim. Então você possui sim um ascendente em comum quando a gente sobe naquela linha e desce depois no grau de parentesco, segundo grau, terceiro grau, quarto grau. Nós começamos a constatar aí estas questões. Então sempre aqui estes parentes também vão possuir aqui um ascendente comum em relação a você. Tranquilo? E na filiação biológica, os pais são as pessoas ali que geram o filho. E existe aqui uma concepção da nossa biológica natural e a não natural. E aqui, a não natural, a natural, acho que todos já imaginam, né, algo lógico, e a não natural, ela vai decorrer, ela é decorrente da nossa fecundação assistida homóloga. E as pessoas indicadas como pai e mãe no registro do nosso assento do nascimento foram os fornecedores do material genético empregado ali naquela concepção ocorrida, seja ela na modalidade in vitro ou na modalidade in útero, tranquilo? E a ascendência e a descendência, elas possuem origem biológica, mas o parentesco ele pode decorrer da adoção, que vai gerar o nosso desligamento do adotado dos parentes originários. E aqui, para efeitos acessórios, isso é muito importante, a gente vai entender o porquê. Então, novamente, só para repetir, a nossa ascendência e a nossa descendência, ela possui uma origem biológica, mas o parentesco ele pode decorrer da adoção dentro do nosso, ali, igual quando eu mencionei para vocês, dentro do nosso grau de parentesco civil, na nossa classificação civil, que vai gerar o desligamento dos parentes originários, tá? Por quê? Por que vai desligar os parentes originários? Porque surgirá um novo vínculo ali de filiação do adotado com os adotantes e seus ascendentes, o que vai fazer gerar efeitos sucessórios para eles e entre eles, tá? Então,
vocês ali vão afastar aquele vínculo originário existente entre o adotado e os seus pais originários, esse vínculo ele é rompido, e surge um novo vínculo do adotado com os adotantes, e esse novo vínculo vai gerar efeitos sucessórios entre eles. Por que eu falo entre eles? Não é só o adotando que terá eventuais direitos sucessórios, né? Terá eventuais direitos sucessórios, mas também os adotantes, né, em caso de falecimento desse adotado. Então, se a gente não conseguir ali afastar no grau de descendência, você vai chamar ali os pais que são os adotandos, tá? Os adotantes, melhor dizendo. Então, gera efeitos entre eles. E aqui também, só para não confundir, a extinção do poder familiar. A gente estudou a extinção do poder familiar, está lá consagrado no nosso artigo 1635 do Código Civil. A extinção do poder familiar, o nosso poder familiar, por si só, claramente, ela não vai afastar o direito de sucessão, né, os direitos hereditários, a nossa vocação hereditária, nada disso, tá? Mas aqui vai aplicar também a nossa questão do adotante e do adotado. E aí sim vai apagar esse parentesco anterior. Então aqui vai ali findar a nossa questão do poder familiar e só nesse sentido, só nessa possibilidade, no caso da adoção, que a gente tem ali o rompimento. Porque imagina, se o poder familiar ele se extingue ali com a emancipação, essa pessoa emancipada, claro que ela possui direitos sucessórios perante ali os seus genitores, etc. Então, é algo que é até simples da gente compreender, tá? E o vínculo consanguíneo, né? Como eu falei para vocês, eu sempre vou repetir isso, ele acaba perdendo até mesmo um pouco de peso e um pouco de importância, um pouco de significado, quando essa convivência vai gerar o que a gente começou a chamar de filiação socioafetiva, ou simplesmente que a gente pode chamar também de filiação afetiva. Então, aqui a gente tem uma decorrência muito lógica e muito natural das coisas também, da sociedade, naquela ideia de que o amor, só ele vai gerar efeitos e obrigações. Então, a nossa filiação, nosso vínculo consanguíneo, ele começa a ser, não gosto, eu acho que assim, ele não está sendo relativizado. Só que ele começa a diminuir, ele começa a perder significado quando a gente começa a dar uma importância muito grande para a nossa filiação socioafetiva, aquela ideia de pai é quem cria, mãe é quem cria, etc. Tá? Então, nós temos esse panorama hoje. E aqui, como eu falei para vocês no começo da nossa aula, nós temos um ponto que ele é muito polêmico, muito discutível. No nosso evento que nós tivemos aqui da nossa faculdade, que nós tivemos apresentações de resumos, teve um trabalho específico sobre isso, que é a questão da multiparentalidade e os direitos sucessórios, né? Então, nós temos, vamos supor, dois pais. Você terá o direito de herança, né, desses dois pais ou não? Duas mães, você vai também ter direitos em relação a essas duas mães ou não? E aqui, aproveitando esse ambiente remoto, eu queria saber a opinião de vocês sobre isso antes de eu tentar dar uma resposta, e lembrando que se a resposta ela não é aceitada, porque a gente não tem uma legislação acerca do tema, mas sim uma construção jurisprudencial. Então, fiquem à vontade aí, e eu quero que vocês me respondam aí. Será que existe uma possibilidade de você ter uma herdade, né, de dois pais, herdade de duas mães, enfim? Fique à vontade aí para responder. A Janaína, que me alertou sobre meu horário, ela poderia aí começar com a opinião dela. Fica à vontade aí, Janaína. Faz a pergunta, por gentileza, professor. O negócio é o seguinte. Tradicionalmente, você tem um pai e uma mãe, e aí você vai herdar do seu pai e da sua mãe em eventual falecimento deles, né? Uhum. Só que imaginemos que você, em decorrência ali da construção familiar que você teve, a sua mãe, por exemplo, teve um vínculo com o seu pai num curto período, e aí a sua mãe constitui ali uma nova união estável quando você tem 3 anos de idade, só que seu pai ele ainda é muito presente, seu pai biológico, né? Só que este novo companheiro da sua mãe,
é uma pessoa que se apresenta de uma forma gritante também na sua vida. Então, você possui dois pais, né? Você possui o pai biológico e o pai socioafetivo. Você, reconhecida essa filiação socioafetiva e reconhecida também a filiação biológica, você herda de um ou herda de dois? E essa que é a dúvida e aí que eu estou querendo provocar vocês, né? Não sei, vou. Não, Mas eu acredito que possa sim. Eu acredito, porque ultimamente esses entendimentos aí que andam acontecendo, né? Não sei. Eu acredito que sim. Beleza. O Antônio, qual que é a opinião do Antônio? Então, tudo é possível, né, professor? Direito, não dá para duvidar de nada, né? É engraçado. Acredito, é uma discussão bem grande. Vamos dizer que se esse pai, vamos dizer que ele tenha filhos biológicos, né? Vai ser uma discussão grande, né? Os outros filhos, quanto a essa herança. Mas acredito que possa, mas não vai ser fácil. Agora, se de repente se não tiver nenhum filho biológico, ninguém contestar essa herança, talvez seja mais fácil, né? Por isso que a lógica formal ela não cabe aqui para responder o direito, né? No direito, o verdadeiro e o falso, assim, não existe essa possibilidade, né? No direito, cumpre ao juiz, o hermeneuta, chegar ao caso concreto e ele ter esse estômago, né, para conseguir interpretar tais questões. Obrigado, Antônio. Obrigado, Janaína. E eu queria também aí, estou falando do povo que está com a câmera aberta, só que depois vocês não começam a fechar a câmera não, viu? Por favor. Cariza, qual que é a sua opinião? Então, professora, eu também fico com, igual o Antônio e a Janaína disse, eu acredito que há possibilidade, mas há uma briga boa aí, né? E alguém vai discordar? Obrigado. Nada. Vamos lá, Alisson, discorde aí dos amigos, ou não? Também está de acordo? Professor, eu acho que eu vou concordar com eles, já que a gente está falando de uma inclusão, né? Se o pai está aceitando ali o suposto filho, ele também está abdicando ali a dividir a partilha dos bens dele, né? Então a gente está falando de uma inclusão de direitos, não de exclusão, né? Eu entendo dessa forma também. Entendi. Bom fundamento. E a Wabla? Sim. Eu concordo com os demais. Quando é uma adoção normal, quando não tem mais vínculo com os pais biológicos, eles não têm direito à herança dos pais biológicos. Mas nesse caso, como é multiparental, eu acredito que tem direito sim. Bem, por isso que vocês assim se destacam, né? Porque de fato todos estão certos, né? Essa é a interpretação que a nossa jurisprudência tem até agora, tá? Por quê? Porque, na verdade, esse reconhecimento dessa multiparentalidade nada mais é do que a própria possibilidade do nosso registro, né, de nascimento retratar a nossa própria realidade da vida dessa pessoa, desse indivíduo, né? Então, existe uma infinidade de pessoas que possuem mais de uma mãe e mais de um pai. Quer quando um dos pais, por exemplo, faleceu, e se constituiu um vínculo de filiação socioafetiva com quem o criou, quer quando, por exemplo, se trata de uma filiação homoparental, e que além do nosso vínculo biológico, com o pai e a mãe, existe um vínculo socioafetivo com esse cônjuge ou companheiro de um deles, né? E reconhecida essa pluralidade de possibilidades, nada justifica, e aqui, junto com o fundamento do Alisson, essa ideia de restringir o direito de um filho com relação a somente dois genitores, né? Então, para existir esse reconhecimento dessa filiação pluriparental, basta nós flagrarmos, né, esse estabelecimento do vínculo de filiação com mais de duas pessoas. E aqui é muito interessante, por quê? Porque essa realidade já bateu na porta do Poder Judiciário e a Justiça já começou a admitir, e o estabelecimento dessa filiação pluriparental
quando reconhecida a existência da nossa posse de estado de filho, como eu falei para vocês, com relação a alguém, sem a exclusão do vínculo biológico, ela é plenamente possível. Isso já foi debatido lá no nosso Supremo Tribunal Federal e gerou, dentro de repercussão geral, o nosso tema 622. Tá? Então, existe essa possibilidade de sim, do estabelecimento de filiação pluriparental, quando existe o reconhecimento da existência dessa posse de estado de filho, com relação a alguma pessoa, sem a exclusão do vínculo biológico. Tá? Então, tema 622 do Supremo Tribunal Federal. E outra coisa também que é muito interessante é que, se existir esse registro múltiplo, o filho ele vai integrar a ordem de vocação de todos os seus genitores. Eu digo ordem de vocação porque vocês já estão imaginando que é a nossa ordem de vocação hereditária. Então, este filho, sim, ele integrará a ordem de vocação hereditária de todos os genitores. E é muito interessante, vale destacar aqui para vocês também, que o nosso CNJ, o nosso Conselho Nacional de Justiça, ele já admite o reconhecimento de filiação socioafetiva diretamente no registro civil. Portanto, não existe mais a necessidade, né, daquela judicialização, daquela necessidade da demanda judicial, e isso tem um provimento, que é o provimento 63 de 2017 do Conselho Nacional de Justiça, beleza? Então, todos acertaram aí a dúvida, né, que eu tinha para essa aula. E outra coisa que é meio estranho, né, de eu falar, mas eu preciso falar em relação aqui para o nosso direito das sucessões. Por quê? Porque cônjuge e companheiro, cônjuges, melhor dizendo, e companheiros, eles não são parentes entre si, mas o nosso casamento e a nossa união estável levam ali ao surgimento de um vínculo de afinidade de cada um com os parentes do outro, como eu falei para vocês na nossa última modalidade da classificação do nosso grau, das nossas relações de parentesco. Então, cônjuge e companheiro, eles não são parentes entre si, isso também é uma coisa lógica. Mas, em decorrência desse casamento e dessa união estável, vai gerar uma nova possibilidade, um novo vínculo, que é o vínculo de afinidade de cada um com os parentes do outro, tá? E a ascendência e a descendência por afinidade, ou seja, sogro, sogra, genro e nora, né, não tem reflexos aqui no nosso âmbito sucessório. Então, vocês também têm que sair da aula de hoje entendendo isso. A ascendência, a descendência por afinidade, sogro, sogra, genro e nora, não tem reflexos no âmbito sucessório. Eu falei isso para vocês na aula de ontem. Então, mesmo se estiver estabelecido um regime de comunhão universal de bens, assim, não existe direito de representação. Não, você não entra nessa herança, tá? Isso é uma determinação da lei e isso também é unânime, é pacífico, não tem muito o que se discutir. Então, essa descendência por afinidade não tem reflexos no âmbito sucessório. Ah, mas e se houver, por exemplo, um acréscimo de patrimônio e eu estiver casada pelo regime... por exemplo, é muito comum não o acréscimo de patrimônio. O acréscimo de patrimônio, o Alice pode até me ajudar nisso, que acréscimo de patrimônio você não precisa, por exemplo, tomar assinatura do cônjuge, independentemente do regime de bens adotado nesse casamento. Mas, geralmente, como eu falei para vocês na aula de ontem, esse casamento, melhor dizendo, esse inventário, às vezes vem acompanhado de uma doação. E da doação, ou, enfim, você já tem uma perda patrimonial, uma diminuição desse patrimônio. E aí sim, esse cônjuge precisaria anuir para esta doação, mas não para o inventário. Então, tenham isso em mente, tá? A gente não produz efeitos sucessórios na descendência por afinidade. Então, a gente pode dizer que a nora ela não é herdeira do sogro, ainda que casada pelo regime de comunhão universal de bens. E outra coisa que eu tenho que destacar para vocês, no caso a gente vai aprender uma palavrinha bonita, que é a premoriência, né? Mesmo no caso de premoriência, ou seja, o que é premoriência? Quando o filho, a filha, morre antes dos pais, né? A premoriência. Mesmo no caso de premoriência, essa mulher não vai fazer jus à herança do sogro, no exemplo que eu estou dando para vocês, quando este sogro falecer, tá? Então, por quê? Porque a afinidade não vai gerar a condição de herdeiro e não existe direito de representação entre cônjuges ou companheiros, tá? Então, mesmo no caso de premoriência,
não existirá a possibilidade de direito de representação de genro no inventário do sogro, da sogra, enfim, mesmo no caso de premoriência. Deixa eu ver como é que a gente está de horário aqui. Beleza. Tenho mais 10 minutinhos. Então, para a gente caminhar para o final da aula de hoje, eu só queria lembrar aquela questão da linha, né? A nossa linha de ascendência, a nossa linha de descendência, e amanhã a gente pode avançar nas nossas linhas colaterais, enfim, que eu acho que é importante, eu sempre fico relembrando isso para vocês, porque cai na OAB, cai em concurso público, às vezes é uma pegadinha de concurso público, é uma pegadinha de OAB ali, para acabar confundindo essa questão do grau de parentesco. Então, eu prefiro trabalhar aqui com vocês novamente, mas para a gente avançar lá na questão do grau de parentesco, parentesco colateral de 4º grau, enfim, a gente precisa entender o começo, né? As primeiras linhas do nosso todo, tá? Então, professor, oi. Quando a gente fala do genro e da nora, que não entra no patrimônio do sogro, mas tem que ser levado em consideração se caso a nora é viúva e os filhos são menores e o sogro falece, ela vai administrar o bem em consequência dos menores, né? Sim, sim. A gente vai, eu vou explicar isso mais para frente, mas sim, porque aí nessa questão ela exerce ali a guarda, né? A guarda dos filhos, ela tem aquele poder familiar, é um poder familiar no caso unilateral, e ela tem pleno exercício quanto a isso, tá? Existem inúmeras discussões acerca de prestação de contas, se essa prestação de contas, qual que seria o prazo, se o filho pode mover prestação de contas contra a mãe, qual seria esse prazo, a gente vai aprender aí no decorrer. Por enquanto a gente está assim, caminhando com um básico, né? Depois a gente vai se aprofundar nestas questões aí, beleza? Mas muito bem lembrado. Mas, então, só para a gente avançar um pouco, quando a gente está falando em linha de parentesco, né? A linha de parentesco nada mais é do que aquela tentativa de estabelecer uma vinculação de duas pessoas a partir de um ancestral comum. Então, a gente começa a desenhar aquele monte de linha, né? A gente começa a desenhar linha para baixo, linha para cima, e esse vai ser o nosso critério que vai permitir a gente diferenciar, a gente distinguir parentes em linha reta e parentes em linha colateral. Então, é muito importante, por mais besta que isso possa parecer, é extremamente importante, tá? Então, quando as pessoas descendem uma das outras, nós podemos falar que essas pessoas são parentes em linha reta. Ah, professor, onde está isso no Código Civil? Está lá no nosso artigo 1591 do Código Civil. Então, quando as pessoas descendem uma das outras, são chamadas de parentes em linha reta. Então, trata-se no nosso parentesco, que é o parentesco ilimitado, e entra ali, por exemplo, o bisavô, o avô, o pai, filho, neto, bisneto, enfim, até o etc, né? Então, por isso que até mesmo quando a gente está fazendo o quadro, a gente coloca aqueles 3 pontinhos, porque essa linha ela vai para baixo e vai para cima na eternidade, tá? E os ascendentes e os descendentes são todos parentes, tá? Por mais afastados, por exemplo, que estejam essas gerações, né? Bisavô, tataravô, eles são sim parentes, tá? Então, os parentes em linha reta sempre são parentes entre si. Então, só para eu explicar para vocês, para a gente finalizar nossa aula de hoje, eu vou fazer aquela telinha branca de novo, deixa eu só limpar aqui, né? Imaginemos que a gente tem o A, e aqui agora começa, deixa eu fazer de outra forma, né? Nós temos o A, nós temos o B, nós temos o C. Então aqui, vamos imaginar, neto, pai e avô, né? Quando a gente vê essa imagem, e a gente desenha aqui, por exemplo, um desenho nesse sentido, essa linha que eu estou colocando, essa seta que eu estou colocando para vocês, nada mais é do que a gente pode chamar, vamos colocar aqui também na imagem de vocês, de linha descendente, tá? Então, essa é a linha descendente. É muito lógico isso. É uma linha que ela é decrescente, então você está descendo. Por óbvio, ela tem o nome de linha descendente. Se for o contrário, o que a gente vai ter? Obviamente, nós teremos a nossa linha, que a gente pode chamar, né, de linha ascendente, tá? Então, nós temos a nossa linha descendente, quando a gente desce, e a nossa linha ascendente. Então, por isso que a gente sempre
e é muito de pessoas no direito, né? Quando uma pessoa fala, eu tenho descendência italiana, eu tenho descendência polonesa, aí a gente vai lá e corrige. Não, você tem ascendência, né, polonesa, você tem ascendência italiana. Por quê? Porque você está na sua posição e para você chegar ali nos seus ancestrais, você tem que subir, né? Então você sobe, você ascende. Então, quando você ascende, você está indo na nossa linha reta para cima. Então, é a linha reta ascendente. Quando, vamos supor, o seu avô está olhando para baixo, ele vai estar olhando para baixo ali do seu pai, da sua mãe, e para você. Então, ele está olhando, na verdade, numa linha reta, mas numa linha reta descendente, tá? E o parentesco aqui em linha reta é ascendente ou descendente, e depende aqui das gerações anteriores e posteriores, se subindo para o nosso antepassado ou se descendo, tá? Então, eu não vou avançar para os nossos parentescos colaterais, a gente vai trabalhar amanhã a ascendência paterna e a nossa ascendência materna, mas em decorrência do nosso horário, eu vou parar por aqui. Antes, eu vou fazer a chamada de vocês, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, enquanto eu vou abrindo o sistema aqui, fiquem à vontade para perguntar, beleza? Professor, eu tenho uma dúvida. Quando é de sogro e sogra, o cônjuge não tem a herança, certo? Mas vamos supor, se a mãe do falecido, que no caso seria o meu esposo, vamos dizer assim, deixou a casa para ela como usufruto, só que colocou no nome dos filhos. Só que esse filho morreu. Eu era casada com ele, então eu tenho direito. Vamos lá. Aí, nesse caso, ela fez uma doação em vida com reserva de usufruto, né? Isso, exatamente. Quando ela faz a doação em vida com reserva de usufruto, na verdade, quando ela vem a falecer, você já faz a transmissão direta sem precisar de fazer o inventário. Uhum. Então, você brigando, você consegue ali ter esse direito, tá? Só que é uma briga também muito boa, porque eles podem falar que foi uma antecipação de legítima. Essa casa antes de morrer, se ela quiser vender, ela pode. Aí eu tenho que assinar. Não, porque a doação ela pode revogar essa doação em vida. Ah, sim, entendi. Eu tinha essa grande dúvida, assim, se eu teria que assinar, se a pessoa teria que assinar ou não. Não, então, ela pode revogar. Ela pode revogar. Só isso. Obrigada. Imagina. Mais alguma? Então vamos lá. A Aline está aí, o Alisson está aí, a Mabila está aí, a Antônio está aí, a Beatriz está aí também, Edilane está aí também, a Érica, o Everson, eu não... O Everson está aí também, olha lá, apareceu aí, tudo bem, Everson. A Jade também tá aí, Janaína, Carisa, o Binho, né, o Cleberson, ele não está aqui também, né? Que ontem ele não estava. Laís também tá aí, boa noite, Laís. O Binho está de atestado. Ah, tá de atestado? Beleza, obrigado por avisar. Quebrou o pé. Jogando bola? Fez lá que ele fez. Agora nem jogar bola dá mais, né? A Laís está aí, a Maiara também está por aí. Oi. Se o senhor fazer uma pergunta meio complexa, esse áudio que o Pedro colocou num macro para tocar aí, ele não responde. Mauro está aí. Mauro está aí? Não, né? Mauro não está. Ô, professor. Ô, Mauro, como é que vai? Boa noite. Boa noite. Ontem eu não consegui entrar, não, que eu estava de mudança. Tranquilo. Seja bem-vindo aí novamente esse semestre. O Pedro está aí também. Então, galera, é isso daí. Agora vocês estão livres de mim aí durante essa semana. Espero que essa modalidade de aula esteja sendo proveitosa para todos e todas, né? Porque, querendo ou não, eu acho que é melhor do que as aulas gravadas, pelo menos no meu ponto de vista, né? E se alguém tiver alguma sugestão, enfim, eu fico totalmente à disposição de vocês aí para estar melhorando, para a gente estar discutindo aí como a gente pode fazer para melhorar, e peço desculpas publicamente pela confusão que eu fiz no grupo em relação aos horários, mas a Janaína alertou para mim lá, porque mudaram os horários, eu não fiquei sabendo, e aí eu lancei no grupo lá uns 40 links da nossa reunião, da nossa aula de hoje. Então eu peço desculpas aqui publicamente para vocês. Então, uma boa semana para vocês. Não vou desejar um bom final de semana, porque a gente está distante ainda, infelizmente, mas boas aulas, e eu fico à disposição aí de vocês,
caso alguma dúvida apareça aí durante o decorrer desta semana, beleza? Então, fiquem todos bem aí e foi muito, muito bom revê-los. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Boa noite. Tua cara, hein? Tua filha é tua cara, viu? Viu, Carisa? Oi, Mauro. É tua cara. É, ó. Parece que é alma gêmea, hein? É alma gêmea. Depois ela pode pedir o certificado do curso de Direito também, viu? Então, hoje ela quis escutar a aula, ver a aula, eu falei, então vamos entrar aqui, que eu acho que o professor não vai se importar. Tava Não, quietinho. que isso. Obrigado, viu, professor? É alma gêmea, né, Imagina, professor? imagina. Igualzinho, Aí né? não precisa nem DNA, né? Não precisa, né? Tá na cara. E é bom que já tá a herdeira necessária ali também, né? Então já serve de exemplo, qualquer coisa. Então, tá aí, né? Falou, professor, Obrigada, boa noite. gente. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, tchau, tchau. Boas aulas. Boa noite. Valeu. Boa noite, prof. Boa noite.